Prezados irmãos, amigos, hoje eu resolvi contar uma história belíssima de fé, encontrada no Velho Testamento da Bíblia Católica. É o livro de Tobias. Tobi era um homem rico, era um homem de posses. E mesmo quando os reis assírios escravizaram os israelitas, ele se mantinha fiel a Deus, pagava o dízimo ao templo, praticava muita caridade e consolava os seus compatriotas. Vestia os nus, dava comida aos famintos. E mais ainda, à noite, junto com seus servos, ele buscava os cadáveres dos israelitas e enterrava no seu quintal. Um dia, ao viajar para uma cidade, Rages, o nome da cidade, da Média, com 10 talentos de prata, ele encontrou um compatriota da sua tribo, chamado Gabael, que estava numa situação muito difícil financeira. Ele emprestou esse dinheiro, 10 talentos de prata, e recebeu um recibo. E ao saber que o segundo rei assírio havia sido assassinado, ele volta para sua casa, porque ele também estava sendo perseguido por esse segundo rei assírio, pelo bem que ele fazia. E como esse rei odiava os israelitas, também tinha ameaçado ele de morte. Como tinha muitos amigos, ele se refugiou. E ao voltar para casa, retoma toda a sua fortuna e continua fiel a Deus nas orações e na prática do bem. Ele distribuía os seus bens a cada um, segundo as suas posses. Alimentava os famintos, vestia os nus e, com uma solicitude toda particular, sepultava os defuntos e os que tinham sido mortos pelo rei assírio, né? O que eu acabei de falar. Então, um dia, quando ele chegou em casa, cansado do trabalho, ele deitou-se junto à parede, onde adormeceu. Enquanto dormia, caiu-lhe do ninho de andorinhas esterco quente nos olhos, e ele tornou-se cego. Mesmo assim cego, Tobi agradecia a Deus por tudo. E os pagãos, os descrentes, zombavam dele. Por que ele continuava dando graças a Deus todos os dias pela sua vida? E ele dizia: assim como o bem-aventurado Jó foi insultado por outros chefes, assim seus parentes e amigos escarneciam do seu comportamento. Os parentes, os pagãos, os compatriotas, revoltados com a escravidão, perguntavam: onde está, diziam eles, esta esperança por cujo amor deste esmolas e sepultastes os mortos? Porém, Tobi respondia: não faleis assim, somos filhos dos santos patriarcas e esperamos aquela vida que Deus há de dar aos que não perdem jamais a sua confiança nele. Ana, também fiel a Deus, que teve um filho e colocou o nome de Tobias, que foi educado pelo pai e pela mãe no rigor da lei antiga. E teve um momento que Tobi, num momento de fraqueza humana, ele
além da cegueira, estava se sentindo muito doente. Quando ele roga a Deus que tratai-me, pois, ó Senhor, como vos aprouver, mas receber a minha alma em paz, porque é melhor morrer que viver daquela forma, né? Porque se agravou a situação dele. Mas foi um momento rápido, mas foi um momento sincero. Nesse mesmo momento, uma jovem chamada Sara, também em desesperação, por ser achincalhada, ser considerada, vamos dizer assim, uma palavra, amaldiçoada. Sara era filha de Raguel. Tanto Tobi e Ana tinham um filho só, que era o Tobias, como também Raguel tinha uma filha só, chamada Sara. E ela já tinha sido casada 7 vezes. E na noite de núpcias, os maridos morriam. 7 maridos. Então, uma das servas da casa do pai dela, Raguel, falou que ela é quem matava os maridos. Foste tu que assassinaste os teus maridos. Queres porventura matar-me? Porque houve uma discussão entre Sara e a serva, né? Então ela entrou nesse estado de desesperação e também rogou a Deus em lágrimas, né? Suplicando a Deus que a livrasse daquela humilhação. Passou 3 dias orando, trancada. E depois do desespero, ela entrou numa prece fervorosa. Nesse mesmo momento, as 2 preces foram ouvidas. E o Deus Altíssimo envia Rafael. Foi enviado para curar Tobi e para curar Sara, cujas preces tinham sido simultaneamente dirigidas ao Senhor com muito fervor. Tobi lembrou daquele empréstimo que tinha feito aquele compatriota chamado Gabael. E disse a Tobias que ele precisava ir àquela cidade distante e procurar esse cidadão, levando o recibo e, se possível, ele devolvesse o dinheiro. Mas como fazer? Tinha que encontrar alguém de muita confiança para acompanhar Tobias. E Tobias, ao sair em casa, ele diz assim: conselhos ao jovem Tobias. Tobi, julgando que suas preces tinham sido atendidas e que ia morrer, chamou o filho e diz: ouve, meu filho, as palavras que te vou dizer, e faze que elas sejam em teu coração um sólido fundamento. Quando Deus tiver recebido a minha alma, darás sepultura ao meu corpo, honrarás tua mãe todos os dias de tua vida, porque te deves lembrar de quantos perigos ela passou por tua causa, quando te trazia em seu seio. Quando ela, por sua vez, tiver cessado de viver, tu a enterrarás junto de mim. Quanto a ti, conserva sempre o teu coração, o pensamento em Deus, em teu coração, o pensamento em Deus. Guarda-te de consentir jamais se permitir ao pecado e de negligenciar os preceitos do Senhor nosso Deus. Dá esmola dos teus bens e não te desvies de nenhum pobre, pois assim fazendo, meu filho, Deus tampouco se desviará de ti.
Sê misericordioso segundo as tuas posses. Se tiveres muito, dá em abundância. Se tiveres pouco, dá desse pouco, de bom coração. Assim acumularás uma boa recompensa para o dia da necessidade. Porque a esmola livra do pecado e da morte, e preserva a alma de cair nas trevas. A esmola será para todos os que a praticam um motivo de grande confiança diante do Deus Altíssimo. Guarda-te, meu filho, de toda a fornicação, fora de tua mulher. Não te autorize jamais um comércio criminoso. Nunca permitas que o orgulho domine o teu espírito ou tuas palavras, porque ele é a origem de todo o mal. O orgulho, né? A todo o que fizer para ti um trabalho, paga o seu salário na mesma hora, que a paga do teu operário não fique um instante em teu poder. Guarda-te de jamais fazer a outrem o que não quererias que te fosse feito. Come o teu pão em companhia dos pobres e dos indigentes. Cobre com as tuas próprias vestes os que estiverem desprovidos delas. Põe o teu pão e o teu vinho sobre a sepultura do justo, mas não a comas, nem o bebas em companhia dos pecadores. Busca sempre conselho justo ao sábio. Bendiz a Deus em todo o tempo e pede-lhe que dirija os teus passos, de modo a que os teus planos estejam sempre de acordo com a sua vontade, com a vontade de Deus. Faço-te saber também, meu filho, que quando eras ainda pequenino, emprestei a Gabael de Reges, a palavra é Ragés, é a cidade, uma cidade localizada na Média, uma soma de 10 talentos de prata, cujo recibo tenho guardado comigo. Procura, pois, um meio de ir até lá para receber o sobredito peso de prata, restituindo-lhe o recibo. Procura viver sem cuidados, meu filho. Levamos, é certo, uma vida pobre, mas se temermos a Deus, se evitamos todo o pecado e vivemos honestamente, grande será a nossa riqueza. Porque aí nesse momento ele também já está com poucos recursos. Por isso, como ele orou e achava que Deus ia tirá-lo da vida física, ele chamou o filho para instruí-lo, né? Porque ele precisava desse dinheiro de volta. E aí nós vamos dar continuidade no próximo, que já estamos em 13 minutos e 30 segundos.